Mas você chegou uma hora lá que você começou a falar sobre quando você chegou em Recife, aí você morou na casa lá do professor Vicente, eu acho, né? Aham. Depois você foi por uma pensão. Na pensão eu entrei na sua vida, né? Eita, você entrou na minha vida e não saiu mais, não foi? Muitas histórias. Graças a Deus. Eu morei com os aprendizados da vida, né? Eu morei com algumas estudantes. Naquela época a gente tinha assim apartamentos. O pessoal vinha muito, principalmente do Ceará para Recife. E aí juntava família, primas, irmãs, montavam um apartamento que era mantido pela família e moravam juntas e todo mundo estudava. E aí o professor Vicente era cearense, ele conseguiu, me indicou para uma desse grupo de moças e eu fui morar com elas. E aí o que, que aconteceu? Como que eu cheguei no pensionato? Tudo isso é prova, viu, gente? Muito ingênua, muito boba, né? Eu trabalhava numa empresa, né? Eu trabalhava tudo, e aí, uma pessoa daquela empresa, uma moça, que ficou muito minha amiga, me convidou para ir morar com ela. Então, eu falei, duas é melhor do que uma porção, né? Eu era a única que trabalhava, né? Todas eram estudantes, tinha algumas coisas assim que eram diferentes de comportamento, e eu resolvi ir morar com essa pessoa, só que essa pessoa me usou, né? Ela naquela época ainda tinha isso, tinha um caso com um homem casado da empresa e ela usou esse apartamento, essa ida minha para o apartamento para ficar se encontrando com esse homem. E aí eu quase entrei em desespero. Olha aí a questão do exemplo. Olha onde eu fui me meter. Hoje em dia é tudo muito natural, né? Entre aspas, É. mas ali era muito complicado. Eu era uma moça sozinha que estava Solteira. lá falando de uma religião, ensinando coisas a respeito de uma religião diferente, como todo mundo falava, o que, que é isso, né? É. E de repente eu estou morando com uma moça que está assim, usando o apartamento que a gente mora para se encontrar com um amante, um homem casado. Nesse meio tempo, ela simplesmente sumiu, o aluguel do apartamento era no meu nome, e teve uma cheia em Recife que chegou, era uma casa embaixo e o apartamento era em cima. Mil provas, né? Mas tive muita ajuda, principalmente Cheia para aqueles não, quem não sabe, é uma inundação. É enchente. uma enchente que destruía tudo lá em Recife, anos 70. E aí o que, que aconteceu? Daí é que eu fui parar no pensionato, porque não tinha mais vaga com as meninas, não pude morar lá. E aí fui parar num pensionato. O que, que era um pensionato? Se alguém não sabe, né? Porque os jovens talvez não saibam, era uma casa, uma dona tinha a alimentação e tinha vários quartos, cada quarto morava um estudante, dois ou três, né? Então, fomos morar num pensionato de Dona Sônia, que também já não está mais entre nós. Muitos, ela era cearense, tinha muitos cearenses lá também. E aí, um belo dia, né? Os instrutores viajantes resolveram chegar em Recife numa viagem de ensino, né, que iam passar um tempo lá. E aí quem chega, Gabriel e que a gente chamava de, posso falar, né? Claro, ué. De pistolim, É. o querido Gabriel e Padinha. E aí Virgínia, foi sensacional. Virgínia, eu falo o seguinte, que antigamente o Alisson era Janjão, o Jefferson era Fita, o Gabriel era Pistolim, o Carlos Alberto era Caca, cada Caca. um tinha seus aí, e o Pádua era Padinha. É. Todo mundo, agora o Alisson, você não chama de Janjão mais, é o Alisson. Você não chama de Fita mais, é Jefferson. Você não chama É. de Pistolim, é Gabriel. Você não chama de Caca, é Carlos. Agora, o Padinha continua Padinha. Continua sendo Padinha. Mas é isso. Mas olha, Virgínia,